Boa noite. Nós fazemos mais uma tentativa aqui no Instagram. E hoje eu fui inspirada por uma super querida que se tornou a Bel, que ela está cuidando aí de mães, né? Ela tem um grupo de mães e amanhã nós vamos falar novamente desse assunto que nós vamos abordar hoje, que é corpo. Então, nós vamos falar de um assunto. Então, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de corpo, emoção e mente. Eu vou acrescentar o espiritual também, porque eu acho que a gente tá dividida, ou são as nossas partes mais importantes aí. Então, falar de corpo, nós estamos falando da entrega da vida. E entrega da vida, nós estamos falando de mãe. Então, quando a gente fala todas as nossas questões ligadas ao nosso corpo, são as memórias da nossa mãe. Não sei se é pelo fato da gente vir de dentro dela, nós ficamos sempre de alguma forma ligada a esse corpo de mãe, a esta mãe. E aí quando a gente fala de outro, né, voltando no corpo, quando a gente começa a se colocar no outro, no mundo, no novo, a gente está falando no nosso pai. Então esse é o encontro, né? É o encontro de dois seres que formam o terceiro que somos nós. Quanto mais a gente pode olhar com mais presença para esse corpo, mais estruturados e mais engajado na vida, com mais liberdade de sermos nós mesmos. Nós temos, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de o que nos representa, quem eu sou, qual é o meu cartão de visita. Claro, quando a gente fala de mulher, hoje não tem muito isso, né, dessa vaidade. O homem hoje também está muito vaidoso. Mas quando a gente fala de mulher, a gente fala dessa vaidade, desse perfeccionismo, dessa beleza que a gente quer cada dia mais. E isso é muito bacana, eu acho que o cuidado, o autocuidado é incrível, que é um movimento para a vida, é o cuidado para se apresentar para o mundo. E isso é incrível. Então as vaidosas e os vaidosos de plantão, que continue, mas que isso não seja um sofrimento, que não gere o tal do perfeccionismo. E o perfeccionismo da realidade da mídia ou do social, e não a sua verdade. Então, compreender e conseguir olhar no espelho parece ser algo muito simples, né? Quem não se olha no espelho? Estou escovando os dentes, eu pentei meu cabelo. Mas quando nós estamos no estado emocional de tristeza, de angústia, de prisão, a gente não se olha no espelho. Parece que a nossa imagem nos causa mais sofrimento. E na verdade, deveria causar mais força de realidade. Porque quando nós nos olhamos no espelho e percebemos a nossa perfeição do jeito que nós somos, nós somos uma obra de arte, tal qual uma árvore, tal qual uma flor, tal qual o mar, tal qual o céu, né? Nós somos parte dessa obra divina. Então, olhar para o espelho é olharmos para essa obra divina e dizer: sim, obrigada por eu estar aqui, por eu estar vivo. E quando a gente consegue fazer esse movimento de olhar no espelho, a gente está nesse movimento de vida, de nos nutrir da nossa vaidade ou da nossa beleza real física. Muitas vezes o julgamento é o que nos faz nos perder de nós mesmos. E aí quando a gente fala do julgamento, quando está falando de corpo, nós não enxergamos quem nós somos. Gordas, magras, pretas, brancas, ou sei lá que cor que a gente possa falar, as nossas preferências.
Então, quando você se olha no espelho, você enxerga Deus. Sim. É um movimento concreto da realização terrena, quando nós olhamos para o nosso corpo. E às vezes o nosso corpo parece uma entidade, parece que eu tenho uma coisa dentro de mim, e talvez seja, né? Não sei, e o meu corpo separado. E quando você está disponível para olhar para o seu corpo e perguntar para ele o que você quer, o que você quer comer, o que você quer sentir e com quem você quer sentir prazer, ele parece uma entidade que fala com você, que é você. Então, conversar com o seu corpo é conversar com você. É perceber qual é a sua necessidade a cada momento. E muitas vezes nós não ouvimos o nosso corpo. Tem uma coisa que acontece que é muito comum, que é a dor física. A dor física nada mais é que o grito do corpo. Ele tentou de várias maneiras, né? Então, pensando no sentido emocional. Então, nós ficamos aborrecidos com algo ou com alguém e deixamos pra lá. Aí começa a doer a cabeça. A gente, tô com dor de cabeça. E não liga. Acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Daqui a pouco não é a cabeça, é o estômago que tá doendo. Daqui a pouco é o peito que tá doendo. Daqui a pouco é as costas. E a gente não vai percebendo que nós estamos acumulando dores emocionais. E essas dores emocionais foram causadas em que momento? Nós nos perdemos. Porque nós não prestamos atenção aonde começa o nosso incômodo. Então nós ficamos parecendo que não temos um corpo. Nós não prestamos atenção nos nossos incômodos que a vida traz. A gente vai empurrando com a barriga. E aí tem uma coisa que a gente fazia, por exemplo, agora com a quarentena, a gente está tendo a oportunidade de olhar os nossos incômodos, de verdade. Então, se eu estivesse muito aborrecida com uma situação, ou eu saía, ou ia comer, ou ia comprar, ou ia conversar com um amigo, ou ia fazer alguma coisa que fosse para fora, e de preferência muito longe da situação que eu estava. E aí o que fica lindo? Hoje você tem que olhar. De alguma forma você precisa se enxergar. Quem tiver com a oportunidade, a oportunidade está aí, mas quem estiver com a coragem de se olhar nesse exato momento, vai perceber quais são as suas necessidades de verdade. Principalmente o que está dizendo a respeito ao corpo. Porque hoje, às vezes está dando tempo de se tomar um café mais decente, você escolheu o que você quer almoçar, o que você quer jantar, a que hora. E tem um outro lado, que é um lado que assim, a gente, hoje, como algumas pessoas estão em casa, a gente almoça ou mais tarde, ou mais cedo, ou não almoça. E isso não tem problema, né? Tem algumas pessoas que estão muito preocupadas com dormir, estão dormindo muito, eu não tenho hora para acordar. Isso faz parte do movimento de um corpo que nunca foi visto. E que de repente, nesse exato momento da vida, está podendo olhar para isso. Então, de novo, olhar para o espelho da alma. Então, olhar no espelho é algo fundamental, como eu já disse, e que precisa ser feito. Não de mais, nem de menos. Então, é isso. Aí a gente falou do julgamento e falamos da perfeição. Quando a gente fala da perfeição, a gente fala dos procedimentos estéticos, por exemplo. Não tenho nada contra, aliás, quando tenho oportunidade faço. Agora, como é o tempo inteiro querer se moldar ou tirar algumas coisas de você? Então, por exemplo, às vezes a gente tem as nossas ruguinhas tal, e ficamos muito incomodadas. Claro, a gente quer ser jovem a vida inteira. Só que tem uma coisa que é bacana também. Cada marca do seu rosto, cada forma do seu corpo diz sobre você. Então envelhecer é algo natural e bom. Que a gente precisa também ter essa coragem de ver as marcas que ficaram no rosto, no corpo. O cabelo branco, né?
E isso, o homem lida melhor com cabelo branco, né? Ou pelo menos demonstra que sim. E a mulher não. Mas não tem a ver somente com a vaidade, somente. É uma escolha. E o que te faz feliz? Eu atendo mulheres no consultório que às vezes estão esquecidas e abandonadas de si mesmo. Porque esqueceram de si. Esqueceram desse corpo, esqueceram de cuidar das suas emoções. E aí a gente vê o abandono geral, que é alguém que você pergunta o que você quer e ela diz, não sei. Parece algo tão simples, né? Dizer o que você quer e a pessoa não sabe responder. Porque ao longo do tempo ela foi se esquecendo da sua verdade. Ela foi esquecendo daquilo que fazia feliz, daquilo que dava prazer. Quando a gente fala de dar prazer, de novo nós estamos falando do corpo. Quando a gente fala do prazer sexual, por exemplo, e falando do corpo feminino, nós estamos falando de algumas mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. E aí a gente fala, mas fica pensando por quê, onde, o que aconteceu. E ao longo do caminho e da história, muitas vezes essas mulheres nunca se permitiram a se entregar para si, a se permitir sentir prazer. E aí nós já estamos falando da história, né? Que nós, há muito pouco tempo, se a gente for pensar no sentido da história, nós começamos a aprender a nos deitar, a sentir prazer. Então, nós estamos pensando agora, nesse exato momento, e nos permitindo o carinho, o carinho, o amor, o prazer. Mas para isso, a gente tem que ter uma coisa que nós estamos aprendendo também, ou vamos aprender, que é a entrega. A entrega para mim, a entrega para o outro. Nós mulheres vivemos muito tempo desconfiadas e não aceitando o masculino, porque nós fomos muito feridas. Então é a história das nossas avós, é a história da nossa mãe, e chegando à nossa vez, um pouco mais moderna, um pouco mais liberal, e também não conseguimos estar tão disponíveis para esses homens. E a gente se deita e não sente prazer. Ou seja, nós ainda não nos entregamos para esse momento. Então, qual é esse corpo que está ferido? Aonde você está ferida? Foi este homem que te feriu ou um outro homem que te feriu? Então, quando a gente fala do perdão, e o perdão é algo que nos dá a liberdade de paz. Então, fazer as pazes com o nosso corpo é fazer as pazes com outros corpos que nos feriram. E talvez esteja no momento da gente nos permitir, nos liberarmos das questões do passado. Então, para a gente entrar em paz, nós precisamos primeiro querer. Então, para você querer entrar em paz, a primeira coisa é que você tem que sair do vitimismo. Eu entendo e compreendo que muitas vezes nós fomos feridos fisicamente por outras pessoas, emocionalmente por outras pessoas, subjugadas por algumas pessoas. E isso é claro, e até quando nós vamos ficar assim? Existe um momento que a gente precisa fazer as pazes conosco mesmo, nos reconhecendo e percebendo aonde nós queremos ou aonde nós estamos indo. Porque quanto mais raiva a gente tem, e a raiva que é o ressentimento, não a raiva do impulso, da possibilidade, da força de mudança. É a raiva daquilo que a gente parece que não quer se livrar. É aquilo que a gente fica fiel às dores que às vezes foram nossas e às vezes foram daqueles que vieram antes e que por fidelidade a gente continua repetindo. Então fazer as pazes é deixar o passado no passado, é tentar refazer através do novo um futuro melhor, um presente melhor. Então, fazer as pazes é se reencontrar com esse corpo, é permitir que esse corpo te mostre o caminho, porque muitas vezes, por exemplo, a gente volta a falar sobre alimentação restritiva,
sobre o excesso, tudo que é excesso, né? Excesso de exercício, excesso de alimentação, excesso de regime, excesso de plástica, tudo que tem excesso, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio emocional, há um desequilíbrio físico. E aonde nós estamos nos perdendo? O que de verdade nos falta? Que eu acho que a pergunta maior é o que nos falta. Quando a gente pensa no excesso de alimentação, a gente pensa nesse vazio, que é um vazio que precisa ser preenchido, que é de emoções e sentimentos, e que dói tanto, e que quanto mais a gente come, mais dói. Porque a gente não fica na nossa expressão corporal e emocional do jeito que a gente imagina que deve ser. E é uma agressão que continua sendo. Mas ao mesmo tempo, qual é o ideal? Qual é o tamanho da mulher ideal ou do homem ideal? O tamanho é o tamanho que te faz feliz. E é isso que a gente precisa resgatar no nosso corpo. E aí quando a gente fala de alimentação, a gente pode estar falando também do vazio, que são esses excessos de regime. São as doenças, né, que causam a falta da alimentação. Porque essa pessoa também está cheia. Ela está cheia de dores. Dores físicas e emocionais que ela não dá conta e ela tenta esvaziar-se um pouco dessas dores. Então precisamos olhar de verdade para o nosso corpo e perceber o que você precisa. E o exercício de perguntar é um exercício simples e disponível para todos nós. Nós precisamos estar disponíveis para nós mesmos. A dor às vezes bate no físico com as doenças, bate no emocional quando a gente sente dores que parece que não vai acabar. Então, nós precisamos cuidar do que nós estamos em excesso e no que nós estamos em falta. E o corpo pode nos dar a direção. Quando a gente decide cuidar um pouquinho melhor dele. E quando que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma? O tempo inteiro. E a gente faz um pouquinho hoje, para amanhã e recomeça de novo. A história do perdão é a história de começar o tempo inteiro, recomeçar o tempo inteiro. Porque quando acontece algo que não dá certo, a gente não pode desistir. E principalmente desistir de nós mesmos. Desistir de nós mesmos é deixar de nos alimentar. Alimentar do quê? Do que a tua alma precisa? Do que o seu corpo precisa? Do que a sua mente precisa? Então eu posso descrever várias coisas que para mim funcionam muito bem para que eu fique bem. Mas o que fica bom e bem para você? Então é um bom livro? É um amigo? É estudar? É trabalhar? É se exercitar? O que realmente faz bem para o teu corpo? E o que você anda fazendo de bem para você? Pare de dar desculpas. Hoje é porque o meu filho não deixou, porque ele acordou muito cedo. Amanhã é porque eu tenho muito trabalho. Não, é porque eu tenho trabalho e estudo. Claro, todos nós temos ocupações. Mas se você não der um tempo para o seu corpo, para a necessidade da sua vida, você vai adoecer ou já está doente. E aonde recomeça? Olhando para você. Nós temos... a gente tem umas coisas que eu gostaria de fazer algumas perguntas. Então, é assim, quando você... qual é o exemplo como mãe que você dá para os seus filhos? Então, muitas vezes nós nos tornamos mães atropeladas, né, por atropelo, e nos tornamos mães. Só que muitas vezes nós julgamos a nossa mãe, como ela cuidava de si, como ela cuidava da gente, como eu gostava de certa comida, como eu não gostava, porque ela fazia muito isso, não fazia aquilo. E hoje, o que você realmente tem feito? Você tem se dedicado demais aos seus filhos? E se dedicado menos a você? E o que você diz e o que você faz? Então, ser uma boa mãe é também cuidar de você. É fazer coisas que te dê prazer. E você também, como mãe, tem sido uma boa esposa?
E como boa esposa, você tem se dado prazer a esse corpo, ao seu parceiro? O quanto disponível você está para o seu parceiro? E aí quando a gente fala de esposa, a gente pode estar falando também de namorada, de namorado. O quanto você está disponível para o teu parceiro ou para a tua parceira? O quanto você tem dado de atenção a eles? Porque você está cheio de problemas, cheia de preocupações. Todos nós temos preocupações, todos nós temos coisas para fazer. Mas o quanto você de repente queria um parceiro, uma parceira, e o quanto você está tendo um tempo para se dedicar a essa relação. Qual foi a última coisa que você fez para ele para agradá-lo? Ou que você fez para ela para agradá-lo? Então a gente precisa rever isso. E o quanto esse corpo está indo junto, né? No sentido de prazer, no sentido da entrega. Então a gente precisa rever isso. E aí quando a gente fala do seu lado amiga, como está o seu sentimento o seu sentimento de presença? Como é que está? Você tem se dedicado também aos seus amigos? Como é que você se distrai? Como você se abastece além daquilo que é seu como família ou como obrigação? Então, o nosso lado amigo, o nosso lado amiga, pode nos colaborar para que a gente saia da mesmice, da rotina, da visão daquilo que é só problema ou só dificuldade e só obrigação. Então, o prazer de o estar aqui agora, os amigos colaboram muito com isso. Os bons amigos, os bons colegas. Nós não precisamos ter 1 milhão de amigos. Nós precisamos ter bons amigos, boas amizades. E pensar que às vezes a gente não está tão disponível, mas quando pudermos estar, que estejamos nessa presença. E por fim, a filha que nós nos tornamos, que estamos. Ou o filho que nós nos tornamos. E aí, quando a gente fala de filho, a gente fala de gratidão. Porque nem sempre nós podemos estar tão disponíveis para os nossos pais. Principalmente quando nós nos tornamos adultos e temos as nossas obrigações, as nossas famílias. Então, o sentimento de gratidão aos nossos pais é até a forma da gente reintegrar a nossa vida, o nosso corpo. E percebermos o quanto nós nos tornamos pessoas vitoriosas graças aos nossos pais, graças à educação, aquilo que eles nos deram para que nós nos formássemos como pessoa. Então a gratidão está envolto nisso, que muitas vezes a gente entra na criança mimada. Então nós estávamos falando dos pais que não deram a faculdade, que não deram a casa. Talvez esteja na hora de você aprender a gostar do que foi lhe dado, da vida que foi lhe dado, das oportunidades que foi lhe dado, para que você possa expandir naquilo que você é, para que você possa de verdade olhar para o espelho e conseguir agradecer a tudo que você tem, ao corpo que você tem, à pessoa que você se tornou. E se ainda não está bom, eu repito, comece agora um novo projeto, um novo plano para te fazer mais feliz, para te dar mais prazer a esse corpo. A gente tem uma oportunidade o tempo inteiro, né? O universo ele é sábio e infinito de recursos e possibilidades. E talvez agora, nesse exato momento, você está tendo a oportunidade de se ouvir, de se conhecer e de fazer diferente. Às vezes a gente fica procurando culpados para ser menos feliz. Então é momento de você, de verdade, enxergar-se e se fazer feliz. A nossa live de hoje falou do corpo. Amanhã eu vou estar novamente nesse mesmo horário com a minha amiga Bel. Ela faz parte de um grupo de mães. Nós vamos falar desse feminino, vamos falar novamente do corpo, com outro sentido, com outro aspecto. E para mim é um grande prazer estar aqui fazendo esse trabalho, porque todos nós estamos com muito excesso de energia e
E nós precisamos, agora mais do que nunca, distribuirmos aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente faça essa mudança o mais rápido possível, para que coisas boas comecem a acontecer conosco e com todos aqueles que estão em volta. É com muita gratidão mesmo que eu tô aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esses momentos aí que nós falamos um pouquinho. E amanhã, às 20 horas, eu estou aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre corpo, sobre viver bem, sobre acreditar mais em você e saber que tudo é possível quando a gente acredita, quando a gente resgata as nossas partes perdidas lá atrás. E aí eu sempre digo, né, que é resgatar a nossa criança que sofreu, que se perdeu, né, no meio do caminho, que muitas vezes não foi possível chorar e que muitas vezes ninguém viu que ela chorou. Então nós estamos fazendo essas lives para que a gente possa de verdade olhar para tudo isso. E ontem eu fiz um encontro no Zoom, e para quem perdeu e que está agora assistindo, nós fizemos um exercício que nós olhamos para a nossa criança e o exercício continua, que é: o que você vai dar para sua criança hoje? Você olhou para sua criança e perguntou o que você quer que eu faça para que eu seja um pouco mais feliz? E esse é um treino que a gente vai fazer todos os dias. Então, hoje até sexta-feira, que é o nosso próximo encontro aí no Zoom, eu gostaria que vocês continuassem treinando, olhando para sua criança e perguntando para ela: o que você quer de mim? Eu estou aqui com você e nunca mais te deixarei. Então, a gente continua com a proposta de olhar para nossa criança, para dar todo o amor e atenção e entendendo que tudo que a nossa criança venha pedir para você é algo simples, é algo possível. Então, ouça a sua criança, dê muito amor para ela. E na sexta-feira eu quero os relatos que vocês digam como foi, como é cuidar da sua criança interior. Grande beijo, até amanhã às 20 horas. E hoje a gente encerra por aqui. Até mais. Beijo.